o ego conservador. Trago neste áudio algumas das minhas anotações destes últimos meses observando comportamentos nas redes de alguns críticos conservadores ao governo eleito. Advirto que propositadamente, a gravação não seguirá uma sequência lógica, como também num misto de assuntos perceptivos de cunho na espiritualidade universal, complexos controversos. Ora um pouco rígido, ora mais suave. Ademais, não é dirigido a alguma pessoa em especial ou grupos, mas genérico a todos aqueles que lançam críticas pela crítica. Talvez pela extensão do áudio e complexidade do tema, estou ciente de antemão que uma minoria de pessoas especiais irá escutar esta gravação até o fim. Isto não importa, porque muito alertas aqui destacados se referem justamente a este tipo humano. Vejo um sério problema entre os que se dizem conservadores. Será que for não ter feito a separação do trigo do joio? Pois tenho assistido muitos se proclamarem conservadores de direita. Não falo das pessoas simples que ignoram o significado do termo. Afinal, beiram a um estado de inocência. Falo de alguns pseudos intelectuais, os que bradam nas redes terem descoberto a roda. Surgiram entre os anos 2014 e 2017 em diante emergindo do pântano do anonimato. Como ratos de bibliotecas, ratos de laboratório amestrados. Penso que muitos destes mercadores saíram das fileiras vermelhas que se arrependidos, estiveram orbitando os governos camaleões ávidos por verbas públicas, boquinhas e mamatas nos ombros dos contribuintes. Uma horda que outrora, dominada pela fantasia do circo e pão, promotores, incentivadores e divulgadores das distrações do massas. A arte das magias e dos sonhos às custas do sofrimento do povo. Com um sentimento de traído, abandonaram os ídolos esquerdopatas em franca decadência política. Esgotamento do dinheiro fácil e facilitado que revelou a identidade oculta pelas máscaras e disfarces. Os dominós não param de cair um após outro. Desnuda as faces nefastas dos usurpadores e aproveitadores de quinta categoria, se é que se pode usar o termo categoria. Melhor seria enquadrados no rol das espécies de canalhas. Os brasileiros da segunda metade do ano de 2005, início do escândalo do Mensalão, aos dias de hoje tem tido anos mais reveladores desde o dia que Cabral colocou os pés nas terras de Veracruz. Brasileiras de 2005 para cá já se vão 16 anos que o berço esplêndido vem sendo sacudido de norte a sul. Um terremoto silencioso, perturbador e destruidor. Reis e rainhas foram expostos nus diante do povo e suas feias nudez arrepiaram os cabelos até dos calvos brasileiros. O start, acidentalmente acionado, os filhos da terra começam a despertar para a dura realidade do gigante, a despeito das inúmeras tentativas feitas, balançando o berço para que voltassem a dormir, mas era tarde demais. Impossível adormecer novamente. Impossível deter o avanço e as quedas sequentes das pedras de dominós, até que a última tombe desvalide e o grande despertar seja consumado. Nada poderá ser feito. O start que para alguns, aparenta ter sido acionado de forma acidental, não. Absolutamente não. A cordéis bem laçados em dedos de mãos poderosas e invisíveis que a tudo e todos comanda no palco do teatro da vida.
Não se enganem. O Brasil é o grande palco preservado desde a submersão da antiga Atlântida. Aliás, dizem os murmúrios das pedras que a parte sobrevivente daquele grande continente, aqui se dará início a nova e magnífica peça sendo escrita, aonde se apresentarão atores e coadjuvantes jamais vistos sobre a face da terra. Mas, voltando ao parágrafo anterior, vamos focar o nosso olhar apenas na espécie de canalhas, que dançam conforme a música tocada no momento, oportunistas, interesseiros de ocasião. Apoiadores e incentivadores que orbitam o meio político, abutres que farejam, circundando distantes a carniça que servirá de alimento. Oriundos dos porões inundados do transatlântico vermelho que naufraga lenta e irreversivelmente, engolido pelas águas das boas novas destes tempos. Tempos onde homens e mulheres de bem, conscientes e de bons princípios, observavam no silêncio, cansados e sem perspectiva de mudar o caos generalizado que o país estava sendo conduzido ao buraco vermelho do inferno, encontram nas cores da bandeira verde e amarela da pátria amada, no alinhamento e posição de um homem a força que lhes faltava para gritarem o retumbante basta aos corruptos, hipócritas e sanguessugas. A esperança renovada neste homem saído das entranhas fétidas da política, probo, patriota, de bons costumes e, sem medo de dizer o que pensava e pensa. A providência lhe expôs diante dos olhos aflitos da nação nele reconhecendo ideal e força sufocada na garganta. Conduzindo a presidência do Brasil no ano 2018. O homem que tem lutado a luta do bom combate diariamente, sem desembainhar a espada de aço, luta com galhardia e honra. Vitórias e derrotas têm vindo exclusivamente da palavra e trabalho incansável, esmagando a mentira e todo o engano. A verdade que o povo que levantou do berço, desperto tem reverberado a uma só voz. Não precisamos enumerar todos os ataques e traições que sofreu e sofre dos inimigos apátridas, vendilhões do suor do povo e da riqueza do solo da pátria amada. Porém, passados menos de 3 anos de todas as bravas lutas, agonias que compartilha com a grande nação brasileira, surgem alguns ratos de laboratórios amestrados que já se sentem à vontade para deixarem aflorar suas críticas ácidas e corrosivas ao governo que pouco tempo atrás, bradavam a plenos pulmões apoiar. Amplamente eleito pelo povo, sim lhe apoia e nele confia. E confiam porque sabem o que tem de ser feito e não se afastam do plano maior. Confiam porque intuitivamente são inspirados do alto que este projeto em marcha não vem dos homens, portanto sabem que nenhum homem pode detê-lo. Tentaram e tentarão, porém fracassará, como todos fracassaram. A nenhum homem lhe é dado o direito de atentar contra os planos do Senhor. Estes críticos e sabotadores são incapazes de utilizarem os cérebros amestrados, mínimo de consciência perceptiva além do próprio nariz e dos interesses pessoais não atendidos. Mal saíram dos porões do anonimato, inundados pelo levante da força patriota, refugiaram-se sob o manto do conservadorismo, mas não passam e não passarão. Artífices de falsos conservadores de bibliotecas, de conhecimento emprestado, carregam na ponta da língua citações de autores teóricos, atraindo para si o status da pseudo-intelectualidade, mas não são mais que sabichões, espertinhos.
Como bons ratos amestrados estão incapacitados de absorverem sabedoria e percepção consciente. Como papagaios de ombro de piratas repetem o que ouvem dos seus mestres de um só olho. São vorazes na crítica pela crítica e rápidos em apontar o dedo a todos aqueles que se atrevam a não seguir suas cartilhas, sonhos imediatistas delirantes de um mundo idealizado nas linhas e teorias escritas pelos seus autores prediletos, seus deuses idolatrados. Pois saibam vós que ninguém escapa das responsabilidades que derem causa. O grande despertar ainda não está consumado. A grande massa se encontra entre o estado sonambúlico e do semi-despertar. A luta voluntária dos trabalhadores ocultos nos bastidores do teatro da vida é intensa e incessante, porque assim ditam as leis que cumprem por amor à obra. As emanações de socorro vindas do alto estão sendo desperdiçadas para contrapor as influências e contrariedades por vós que se descuidam abandonando o compromisso assumido. Negligenciam servindo de instrumentos nas mãos dos trevosos, influenciando os irmãos menores do povo ainda semi-despertos a se entregarem no profundo sono do descaso pelo mau exemplo que dispensam. Estimular e manter a viva chama do despertamento de uma nação é obra titânica que não compactua com a negligência dos instruídos conscientes da causa. Sejais paciente e zeloso da palavra, o trabalho é gigantesco e não dispensa operários. Convertam as amargas críticas corrosivas dos instintos na palavra da inteligência e do bom conselho, que incentiva, elevando os corações e as mentes suscetíveis e sensíveis do homem comum. São incapazes de se adaptarem à concessão e negociação, são incapazes de conviver com a política do possível, sim a boa política feita do possível num mundo globalizado, extremado e perigoso. Mundo que flerta com a própria destruição. Como bons ratos amestrados são incapazes de perceber isso e manter no estreito caminho do meio, bom senso e juízo. Oscilam como pêndulos percebendo a realidade dos pontos extremos de parada e retorno. Mentes inquietas, impacientes cambaleando e embriagadas por ideais teóricos. Incapazes de manter a mente no foco seguro estampado na dura realidade de uma humanidade que vestia dominado pela roupagem animal. Objetivo da vida e dos planos maiores e construção a pena de uma humanidade que se arrasta em evolução e revoluções perpétuas, insistentemente empurrada para que olhe para si mesmo, para o que está se processando no interior de si mesmo. Mas, estes insensíveis caolhos, olham para outro em marcha e cada um outro. Remam na contramão da força natural que molda a individualidade e que deve aflorar nas características humanas do futuro que bate às portas de cada um de nós outros. O verdadeiro despertar do homem, do humano fraternal e universal. Vejo as críticas apressadas pipocando, fundadas de inverdades, pois têm sua origem nas percepções distorcidas e algumas outras doentias eivadas de interesses personalíssimos, egoístas e imediatistas. Percebo que os ratos entenderam muito rápido que mandar críticas no lombo do governo democrático do presidente não lhes oferece perigo algum, contrariamente, quando direcionada contra os verdadeiros detratores da débil democracia brasileira, assentada num establishment ditatorial, eivado do interesse puramente financeiro. Estas línguas soltas,
sem vivência, que se ocultam nos bastidores da política, lançam seus venenos irresponsavelmente, inspirados pelas vísceras. Raras procedem de cérebros guiados pela sabedoria, inteligências alicerçadas na razão perceptiva de si mesmo. Quando irão aprender que estão sendo usados como instrumentos das narrativas que visam interesses contrariados? Ignoram o fator da existência de si mesmo, como um ser espiritual. Olham para o mundo à sua volta e só veem caos, refeitos e os defeitos que dão causa, pois são incapazes de perceber o gigantesco trabalho oculto divino, incessantemente, buscando restabelecer a harmonia e o equilíbrio a tudo e a todos. São incapazes de perceber que o mal permitido é apenas o outro polo da mesma força que mantém o bem. Diferente daquele que vive e vivencia os acontecimentos à sua volta, observando além dos instrumentos físicos e suas próprias necessidades. O homem interior, o homem atemporal, espiritual, que segue no compromisso assumido para representar o papel do bom ator aqui no palco do teatro da vida. Libertou-se das poeiras, camadas e mais camadas de lixo e conhecimento perecível, descartável. Neste ponto, para que não pairem dúvidas e digam que seja inocente e não tenha consciência de toda uma trama diabólica mundial dos poderosos da Non, os deixarei com o sentimento da decepção, pois nada direi aqui do quanto imaginam que sei. A verdade é a verdade e nada que diga poderá mudá-la, existe por si mesma. Há verdades tão aterradoras e horripilantes que poucos têm consciência da sua dimensão e estão preparados para assimilá-la com a frieza necessária para não perder a sanidade e a fé. São de uma monstruosidade como os próprios seres dimensionais invocados para se manifestar neste mundo. Exercem domínio pleno sobre uma classe de homens inconscientes que deles se socorrem na obtenção de poder e fortunas. Mas o alto preço é obscura e insondável via da mão dupla, irremediável. Quem dá muito exige tudo: o livre-arbítrio, o poder da vontade e a alma vivente, os três aspectos primordiais que distinguem o ser humano da besta. Homens e mulheres conceituados no meio público, enganados pelo próprio ímpeto da ganância e do poder temporal ilusório, de algozes da humanidade a serviçais obedientes aos seus mestres trevosos, manipuladores ocultos não humanos, impondo o cumprimento das nefastas agendas alienígenas contra a humanidade. Jesus, se referindo a estes malditos, chamou-os de raças de víboras. Disso e muito mais, não se desconhece, algozes de trás de brasão de algumas famílias repassando o bastão hereditário de pai para filho, de reis para príncipes, rainhas e princesas, políticos, famosos artistas, altos sacerdotes religiosos, proprietários de grandes conglomerados e marcas empresariais, etc., etc., que daram às tentações e ofertas indignas destes seres, desde tempos imemoráveis, rendendo-lhes os mais horrendos sacrifícios de sangue humano, romperam o selo de portais interditos da comunicação infradimensional. Portais que se encontram abertos e que só serão lacrados após o grande advento do porvir. Esta fina e delicada tela de anteparo é o que separa o homem dos mundos interditos. Nestas vítimas de si mesmo no tecido telado, rombos foram abertos, insanáveis. Para que alguns compreendam melhor do que se trata esta rede telada,
delicado tecido de energia que envolve o homem e lhe serve de anteparo das influências de mundos paralelos. Analogicamente, podemos compará-la à gaiola de Faraday que no seu interior isola o homem das descargas mortais de altíssima tensão. Em verdade, não passam de marionetes, zumbis escravos de carne e osso. Nada mais pode ser dito. Tudo aparenta ser a maravilha das maravilhas destes tempos. Fantasias e sonhos delirantes. Porém permitam, respeitosamente que lhes diga, que entre vós, raros os seres que estão aptos para compreender certas coisas. Mas, antes de seguir adiante, entendam que há um abismo intransponível entre compreender intelectualmente e experienciar. A ponte está diretamente vinculada no desenvolvimento da capacidade de avivar memórias, gravadas de experiências em mundos espirituais, gravadas em partículas atômicas destes mundos. Portanto, neste momento, escapam do foco deste tema. Assim nestas poucas palavras digo, reflitam e meditem, vivam no mundo, participem do mundo, mas não se envolvam com as coisas do mundo, é o travão diante dos olhos que obstrui as vias de acesso com o homem interno, o que vive e se manifesta temporariamente neste mundo ilusório. Os que assim fazem terminam por falhar, nada colherão, pois não basta somente instruir a matéria atômica que lhes serve de base à forma física. A forma que ali adiante deverá volver recolhida no grande repositório da matéria, reprocessada, higienizada, enriquecida das experiências, mas ainda assim, será matéria bruta de base na construção de novas formas segundo as inteligências das leis e dos anjos elementares construtores de formas. Mas, dirão alguns poucos que cumprem a missão para com o todo. Em parte, sim, disso não há dúvidas. Porém digo ainda, lhes perguntando, e o habitante, aquele que a missão é instruir e evoluir os agregados das formas. Aonde estará o si mesmo que desconhece e nada sabe, quem és, quem foi e sempre será? Para onde foi agora, despojado de todas as suas formas perecível, desintegradas e recolhidas ao grande repositório? Aonde terá depositado seu tesouro, o conhecimento emprestado? Aonde estará agora o conhecimento de livro que arduamente cultivou? Sim, todo conhecimento é um empréstimo da forma e para a forma, enquanto dure o papel que representa, inconscientemente, no palco do teatro da vida. Não lhes pertence, é um empréstimo temporal, se fragmentará em miríades de corpúsculos atômicos que volver-se-ão ao imenso caldeirão atômico da natureza. Diferentemente, sabedoria, o conhecimento iluminado e da mente superior espiritual que não vem de empréstimo, não vem de bibliotecas deste mundo. Não é gravável na matéria da baixa vibração atômica elemental, mas num único átomo permanente, superior em complexidade desconhecido das ciências humanas, oriundo dos mundos de alta sutileza e frequência vibracional, recolhido à mônada espiritual em experienciação. A primeira é a mecanicidade da vida na forma e para a forma. A roda de carrossel dos ciclos infinitos que os homens inconscientes de si mesmo, não podem escapar, sem antes, este homem empreenda os esforços na busca de si mesmo, revelando-se a si mesmo. Como adverte a grande esfinge de Gizeh. Homem, conhece a ti mesmo.
Vivemos numa atmosfera de escuridão e desespero, numa espécie de amnésia espiritual. Porque nossos olhos estão voltados e fitos na terra, repleta de manifestações físicas e grosseiramente materiais. Se ao invés disso, o homem, prosseguindo na jornada de sua vida, olhasse não para o seu que é apenas uma figura de retórica, mas para dentro de si mesmo, e centralizasse seu ponto de observação no homem interior, muito logo escaparia dos rolos compressores da grande serpente da ilusão. O homem inconsciente de si mesmo é aquele homem de pé às margens de um grande lago, olhando para as águas agitadas e ondulantes pelos ventos de sua mente, que é incapaz de ver o reflexo da sua própria imagem. Por maior esforço que faça, é incapaz de aplainar as torrentes de pensamentos que lhe assaltam a mente em turbilhonamentos incessantes. Seu poder de vontade é débil. Durante a vida inteira deste homem, dura em 70, 80 ou 100 anos, sua mente não irá parar de trabalhar 24 horas, sem um só instante de descanso. Mesmo no sono noturno, não cessa moendo pensamentos, conversas, tagarelices, tolices, perguntando e respondendo, criando e desfazendo planos. Como um pêndulo se movendo de um extremo ao outro, de um lado no futuro que ainda não se descortinou no palco do teatro da vida, jamais alcançará. No outro extremo retrocede nas memórias de um passado que já foi enrolado no grande carretel do tempo, não mais existe. Tal é a torneira que o registro está quebrado, vazam águas numa constante de desperdício de energias, vida, finita e preciosa. Nada pode fazer sobre isso. É este homem um escravo da mente, dos pensamentos, memórias e planos que projeta. Tenho desde há muito tempo, como observador de si mesmo, observado tais críticos, e os mais simplórios chamando-os carinhosamente de papagaios, de piratas, pois apenas repetem o que ouvem, não detêm quaisquer conhecimentos, ainda que dos livros. Aliás, muitos carregam sérias dificuldades não desenvolvidas ou se encontram atrofiados pela indolência contumaz. Diferentemente dos que buscam conhecimento de livro, se instruem, se intitulam intelectuais, graduam-se doutores, etc. A estes chamamos de ratos amestrados de bibliotecas. Neste ponto, já podemos traçar as diferenças de um grupo do outro. De um lado, o grupo maior, semi-instruídos, barulhentos, fazendo muita algazarra, tais como símios empoleirados nas copas das árvores antes do anoitecer, brigando por uma posição no melhor galho. Já o grupelho dos pseudos intelectuais, amestrados, mais educados, e onde vão carregam nos ombros a bagagem pesada do conhecimento, porém são arrogantes, exibicionistas, orgulhosos de títulos que fazem questão de ostentar, brigam entre si no desejo egóico, impondo seus ideais e ensinamentos emprestados às massas barulhentas que gritam empoleiradas nos galhos diante do palco do teatro da vida. Sobre este segundo grupo, necessário uma síntese e algumas considerações. Esta buena gente que apareceram nas redes, como as flores dos campos aos primeiros raiar da primavera, bradando o apoio nas campanhas de 2018 ao governo do presidente que restou eleito, todos muito felizes, valentes de fala e como bons samaritanos debaixo do braço, carregando a bagagem de conhecimentos de livros. Dedos erguidos e apontados com denúncias e acusações aos detratores e adversários políticos.
contrapondo todas as narrativas dos oponentes ao então governo do presidente. Também não faltaram as manifestações de contrariedades das escolhas de ministros e do corpo integrante dos demais escalões de governança. Engajamentos de seguidores, canais pipocando, monetizações, visualizações em alta, hangouts, doações e vendas de livros, tudo numa crescente jamais vista. Tudo parecia ir muito bem. Não faltavam vozes na defesa do projeto eleito. Planos e planos em marcha. Estava deflagrada a construção da base que se titulava conservadora na defesa dos seus princípios e modelo imaginário de governança. No YouTube Live este manhã à noite, o governo já tinha sido fatiado entre os novos intelectuais de plantão. Cada qual mais sábio conselheiro político que o outro, uma batalha pela imposição da sua visão perceptiva do Brasil e da geopolítica mundial. Como falam os gaúchos no sul quando acontece um bochinche nos bailes, brigas, a peleia estava formada nas redes, o arranca-rabos nas redes estavam correndo solto e em alta. A estas alturas, o presidente estava sendo encurralado, por um lado os perdedores da eleição, opositores declarados, e de outro uma turba de apoiadores que desejavam impor-lhe seu modelo imaginário de governança, imaginando-se aptos para indicar o melhor ministros, descaracterizando alguns, sem terem sido eleitos. Na verdade, não é minha intenção criticar os irmãos patriotas, conservadores e os ideais de direita e pelo direito, pelo correto, pelo justo. Aconteceram muitos erros e como também muitos acertos e é natural que assim seja. Todos visam o melhor para o país. Todos visam libertar-se do caos implantado pelo establishment oligárquico que exerce domínio sobre a sociedade há pelo menos um século. Não é a intenção fazer uma retrospectiva ou um tratado, mas apenas chamar-lhes a atenção da perspectiva observada de um ângulo acentuado por um cidadão brasileiro patriota de berço. Ajudou a eleger o presidente da República somando-se aos outros mais de 57 milhões de brasileiros. É compreensível que haja inúmeros erros, mas também é inteligência refletir, meditar e corrigi-los efetuando as mudanças necessárias de rumos. É compreensível as mágoas e os danos sofridos por bravos brasileiros. Mas aqui também é inteligência refletir, meditar, pois houveram erros graves de percepção e avaliação. É disso e não pode ser ignorado por quem quer que seja, que acima das leis dos homens, existem leis universais invioláveis, incorruptíveis e inegociáveis, observada há mais de 300 anos pelo mestre matemático Isaac Newton. Ao declarar que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. E Newton não inventou ou criou esta lei, apenas observou-a em ação na física. Toda ação se segue uma reação contrária com a mesma intensidade e força que lhe deu causa. No mundo espiritual nada mais é que a inteligência da lei de causa e efeito, que tudo e a todos sujeita. Ora, se assim é observo vejo a recalcitrância de alguns, novos erros sobre os mesmos erros anteriores, percepção e avaliação equivocadas de pessoas que estão cegas por sentimentos de dor, raiva e dos danos pessoais, familiares e financeiros que sofreram e estão sofrendo. Tudo isso é compreensível. Não tendo o poder das canetas as quais acenderam a chama da ira e vinganças,
não tendo poder de pará-las através das corrompíveis leis e tribunais dos homens, sofrendo duplamente os efeitos de reação, pois no que tange à lei divina nada pode ser feito. Mas, agora imputar culpa velada pela crítica a todo e qualquer ato do Presidente da República, a despeito de terem alimentado esperança de defesa escudada na caneta presidencial, que não deu causa à perseguição de quem quer que seja, nem mesmo aos seus ferozes e covardes detratores. Quando o contrário é que é verdadeiro, muitos dos problemas que o presidente enfrentou e enfrenta até hoje, tiveram origem pela irresponsabilidade destas línguas soltas que não pesaram e avaliaram suas falas, denúncias e ataques, municiando e reforçando narrativas da imprensa esquerdista e opositores políticos, causando todos os tipos de danos nos planos de governo. Por acaso, esperavam que a caneta presidencial fosse usada na via da legalidade, livrando-os da reação e responsabilidade que eles mesmos deram causa. Por acaso, esperavam que o patriota presidente se transformasse num ditador de direita jogando o povo e o país numa aventura fratricida, pelos ideais imaginários e teóricos de algumas cabeças sem noção. Isto é o que deixam transparecer, porém é difícil até mesmo acreditar que um absurdo desta monta possa estar movendo alguns destes a ficar batendo no presidente. Não quero acreditar nisso, pois seria uma grande covardia e ainda pior jogar o país de volta ao buraco vermelho do inferno, jogando por terra todo o avanço nas lutas políticas e esperanças de milhões de brasileiros. Para complementar este parágrafo reproduzirei abaixo como reflexão um pequeno texto, sob o título, Direito de Reação. Dizem que quanto mais livre é o povo, mais feliz ele é. Temos, porém, como individualidade social, a nossa liberdade restringida. Sujeito ao cumprimento de uma multiplicidade de deveres que a vida coletiva impõe, o homem aumentará tanto mais a sua liberdade quanto mais permitir que a dos semelhantes se amplie. E o limite máximo da sua elasticidade é dado pela fórmula de que a liberdade de um termina onde começa a de outro. Ora, sendo a liberdade o poder que tem todo homem de fazer aquilo que deve, é imprescindível que este poder e este dever sejam regulados pelo respeito e pela tolerância. Desde que realizando um ato volitivo atropelamos ou diminuímos a liberdade de alguém, criamos para esse alguém o direito de reação. Ainda, segundo Aristóteles, a liberdade é uma das virtudes inerentes ao ser humano, sendo em número de 7 esses valores do caráter, a saber, coragem, temperança, liberdade, magnanimidade, mansidão, franqueza e justiça. Tecem críticas a todos aqueles que de alguma forma, deles discordam e não esteja alinhado aos ideais dos seus mestres, a todos que se encontram um degrau acima do deles por ter desenvolvido a duras penas a capacidade de ver a vida além do próprio umbigo da forma física. A capacidade de ver a vida não mais como alguém da plateia, não mais como personagem representando um papel, mas um observador com olhar nos bastidores do teatro da vida. Daqueles que se nutrem na fonte da espiritualidade universal, rompendo os grilhões da escravidão dos dogmas e doutrinas filosóficas das religiões. Enfim, dos homens que buscam resgatar as 7 chaves metafísicas que abrem os mistérios do passado e do presente,
O saber dos antigos oculto aos olhos do mundo profano e suas instituições profanadoras da sabedoria eterna. De todos aqueles que se encontram numa posição de decisão, decidindo atrelado com o ônus da responsabilidade, visão ampliada e impessoal. Seja na vida pessoal, na política, seja na forma de contemplar o futuro tomando por base o bem do todo maior no amor a seu Deus ou de sua divindade interior. Criticam aqueles que através da sabedoria venceram em si mesmo o ego, exclusivamente personalista e egoísta, e continuam a lutar a mais brava de todas as batalhas do homem, a luta interna e silenciosa travada consigo mesmo. Aqueles que de berço ou pelo trabalho de si mesmo, atuam durante outras manifestações tenha tido no mundo das ilusões, aperfeiçoando a capacidade de se sentir na pele do irmão desconhecido dos que choram pela dor alheia. Porém, ambos se distinguem entre as diferenças, mas comungam disto que lhes é comum, ausência de consciência de si mesmo. Insisto nisto, consciência de si mesmo, pois há quem de vós, em verdade não tenha conquistado tal desiderato não poderá ser chamado homem espiritual, por razões que se impõem ao status e o direito da distinção exigem as leis divinas que haja trabalhado no desenvolvimento em si, capacidades de transitar conscientemente por vontade nos mundos do mental superior, que ao homem comum as portas se encontram obstruídas, devido a atuar pura e exclusivamente no mental inferior, na mente objetiva e da razão, sofrendo todos os tipos de ingerências direta do campo emocional que não domina. Exige o elevado empreendimento desenvolver e tomar posse de certas faculdades latentes de si mesmo, o poder de vontade que servirá de alavanca e sustentáculo ao poder de imaginação e do poder de projeção e fixação, sem os quais o homem se torna joguete nas mãos das poderosas forças elementais que governam a natureza. Também é certo que para galgar seguro nesta senda, sem correr no risco de bandear-se as práticas danosas de magia negra que conduz o infeliz imprudente, no mínimo à perda da razão ou ao estado de loucura, sem mencionar os seríssimos prejuízos evolutivos e irreversíveis. Assim, as exigências das leis e advertências dos irmãos mais velhos não podem ser ignoradas, negligenciadas, devendo se submeter ao processo das longas, rígidas e dolorosas disciplina e preceitos moral, firmadas através da prática da meditação espiritual, todos aqueles que visam adiantar passos no caminho. Assim, o que dizer do homem nestas condições vir a ser um potencial em via de transformação humana que indistintamente, todos são agraciados como meta a se atingir num futuro próximo, na lenta e natural marcha evolutiva da maioria da humanidade que segue inconsciente, ignorando os desígnios do plano maior. De outro lado, alguns poucos se destacam e despertam da necessidade do plano maior, aceleram a marcha individual ao recordar muito cedo os compromissos com o trabalho iniciado sobre si mesmo num passado distante. Isto se faz presente por inspiração interior, continuar o trabalho, aplicando os métodos e os esforços necessários para abrir o canal de comunicação do homem interior com o mundo das formas. O verdadeiro ser é aquele que motiva, é causa e justificativa da vida na forma, sem o qual, vive o homem apenas uma vida semi-animal humano, oscilando tal como o pêndulo escravo das forças que desconhece, obviamente não podendo exercer domínio algum. Assim,
é a síntese da dura tarefa de tomar posse de si mesmo, tomar posse dos desígnios da forma animal que habita e lhe serve de sustentáculo temporário no mundo fenomenal, mundo das formas e ilusões, nuvens passageiras. Não se enganem os inumeráveis agregados de inteligências atômicas enfrascadas que estruturam os corpos do homem físicos, a roupagem temporária do homem terreno, exercem fortes influências na vida do ocupante. O homem, certamente, antes mesmo que se possa almejar tão alto status que poucos alcançam, há uma longa estrada precisa ser percorrida, precisa-se imprescindivelmente colocar sobre os ombros o peso do madeiro da cruz que o Senhor carregou sobre si mesmo, caminhar sozinho a longa estrada que liberta da arrogância e dos medos, não só do medo da morte que é meta final das formas, mas da morte do ego animal, da mente objetiva inferior, do desprezo e desconfiança que irão pesar sobre si dirigida daqueles que o amam. Voltar-se para si mesmo sem olhar para trás, seguir no caminho com coragem e determinação, atentar das muitas armadilhas que surgirão, sabendo que não haverá retorno. Nesta caminhada se fazer acompanhar apenas da sua própria luz de consciência incipiente, em ambos os sentidos, das palavras incipiente com S e também de incipiente com C, pois a bem da verdade o que o homem comum conhece como consciência são reflexos das entidades criadas pelo homem animal, passando a habitar e lhe circundar governando destinos de uma vida miserável e repetitiva de ciclo após ciclos, escravizando o homem interior na grande roda de causalidade geradora incessante de nascimentos e mortes. Mas, isto não é tudo o que lhes digo, pois um termo abrangente como este, controverso, se reserva o direito em mantê-lo apenas nas suas superficialidades, pois a maioria expressiva das mentes trabalham em um nível inferior do corpo mental sob forte influência e obediência ao corpo emocional. Assim sendo, dificilmente estarão abertos para compreender todas as implicações, prejuízos e danos que recaem sobre si mesmos. São os criadores de forças vivas de energias densificadas, contaminadas e contaminantes, como seres dimensionais astrais que vampirizam a energia vital dos seus criadores e das pessoas em consonância à frequência que vibram, até que a alma vivente vítima caia neste estado sonambúlico profundo devido à obstrução que causa nos canais de comunicação com a chispa do homem interior, chamamos de estado de inconsciência de si mesmo. Este é um quadro de uma pintura bastante desagradável, mas verdadeiro. E parece bastante lógico e racional o desconhecimento destes fatos. Não se pensar a respeito destes fenômenos, afinal por que alguém se preocuparia a pensar sobre algo que ninguém em nenhuma religião pode lhe dar a resposta verdadeira, mas fácil colocar culpas sobre os ombros de alguma espécie de demônio. Pois lhe digo, não há uma resposta para tal indagação que possa ser verbalizada, mas também lhe digo, que mesmo não havendo tal resposta, há muitas possibilidades que se traduzem por experienciação, ou seja, assim como é possível ao homem experienciar a pequena vida no mundo das formas, sob a égide de um livre-arbítrio limitado às leis da matéria, igualmente, poderá experienciar a vida no mundo sem formas com uma liberdade incomparavelmente mais ampla. Obviamente, não estou a dizer que a aposta está na vida post-mortem, não absolutamente não é disso que se trata,
Se não pode experienciar aqui e agora enquanto a vida está manifesta nas formas físicas, não poderá fazê-lo após a desintegração do conjunto das formas. Mas, para que esta possibilidade possa ser realizada e vivenciada, entre todas as exigências e disciplinas requeridas, sintetizadas anteriormente, o quesito inicial, principal, indispensável é estar aberto para pelo menos aceitar outras possibilidades de manifestação da vida em dimensões sutis, aliás, de onde tudo que existe procedem. Sim, após assumir compromisso com a difícil decisão, deverá cultivar um espírito livre e desarmado para o novo, para o desconhecido, libertando-se dos preconceitos e dos grilhões dos dogmas religiosos, dos conhecimentos emprestados, da arrogância acadêmica e da ciência experimental, enfim, cultivar um espírito de humildade para reconhecer que nada sabe, exceto aquilo que foi implantado na mente e aceito como verdade por séculos de uma humanidade errante. Caso contrário, nada pode ser feito àqueles que estão perdidos desde o princípio da jornada, sem com isto violar o seu livre-arbítrio. A acumulação e absorção da montanha de todos os tipos de conhecimentos emprestados como única realidade, é um abismo intransponível que se abre diante da verdade e negará todas quaisquer outras possibilidades, jamais sonhada possível. Negará, porque negar significa lançar fora tudo que aprendeu e crê como verdade incontestável. Negará porque terá que se olhar no espelho e não encontrar nenhuma imagem sendo refletida, apenas um grande vazio. Eis aí o paradoxo, o mistério dos mistérios. Por mais que alguém negue esta verdade, e negará devido à condição deplorável que se encontra, não poderá negar que desconhece aquele que vive e se manifesta no interior de si mesmo. Os objetivos e sua trajetória no tempo sem fim. Nestes momentos, sempre aparecerá um espertinho que responda que se conhece, afinal, se chama fulano de tal, filho de Beltrano, etc. Mas isto é apenas uma grande ilusão, uma ilusão vivida no mundo das ilusões. A verdade que pode conhecer é que, se entra neste mundo pela porta do útero e sairá engravatado num belo caixão envernizado sem jamais ter tido quaisquer flashes de lembranças de si mesmo. Isto é o que os espertinhos conhecem sobre a vida. Triste é estar na vida, viver toda uma curta estada na vida da forma, passar por todos os processos que bem sabemos. Todos nós passamos, do nascimento ao desaparecimento, vivendo como um papagaio de pirata ou um rato de bibliotecas amestrado. Representar mais um dos tantos personagens, vindas e idas, sem jamais ter consciência do ator que vive além dos palcos aonde se desenrolam toda a trama e o trauma da vida oculta no interior de si mesmo e os objetivos da divindade para conosco. Lembrai-te que não és deste mundo, disse o mestre. Lembrai de ti mesmo. Eis aí a titânica tarefa de cada homem, instruir com amor e sabedoria toda uma gama de agregado elementares integrantes de seus corpos, assim como tu mesmo que vive num universo maior. Vive em ti, o universo menor dar iniciação sabedoria à matéria atômica cósmica em evolução desde os mundos numênico ao fenomenal, lhes despertando consciência. Como antigo alquimista, transmutando vida e energia em vida e consciência. Porém jamais, envolvendo-se com a matéria física ao ponto de confundi-la a si mesmo,
a matéria com o divino instrutor. Sim, és apenas o instrutor, um iniciador divino, um mestre a serviço de Deus em sua monumental usina cósmica de criação e transmutação de energia inconsciente em energia e consciência. Quando vejo, escuto as críticas e os críticos do vazio de consciência, quando vejo todo o malefício que fazem do mau uso do poder divino da criação que lhes foi confiado, doando sua preciosa energia de vida para criar entidades semi-inconscientes, egrégoras e formas vivas disformes e horrendas, ávidas e sedentas em sugar vida no mundo da ilusão, do engano, produzindo toda a sorte de desgraças, dor e sofrimento humano, vampirizando o alimento vital que necessitam para manter seu estado débil de semiconsciência. A irresponsabilidade, sejam elas, por via da ignorância, inconsciência ou da deliberada consciência de alguns, outros sim, ambos ignorantes do pesado martelo da justa justiça que nada, absolutamente, nada lhe escapa. Não se enganem. Não há perdão, nem remissão, pois não há condenação, tudo é regido por lei bem certa, eterna, incorruptível e imutável. Não há um Deus carrasco que julgue e penalize o homem por seus atos e pensamentos, exceto que o próprio homem julgue a si mesmo pela transgressão das leis que a tudo e a todos regem desde o mundo numênico aos mundos fenomenais. Críticas é uma necessidade ao crescimento coletivo e humano, disso não há que se discordar nem ser contrário a quem exercendo um direito legítimo, faça-o, porém quem critica exercendo este direito tem o dever de apresentar solução assim diz e rege a norma de sensatez, o dever, precede ao direito de. Esta é a lei. A boa lei que legitima e repercute em direito. Pois, para que se possa adquirir direito a algo ou alguma coisa, significa que o sujeito é zeloso cumpridor para com todos os deveres da vida, consigo próprio como um ser parte que é dos mistérios divinos, com sua família, com os demais seres e, especialmente com o todo indivisível e invisível, oculto aos olhos do mundo das formas e da razão. Fora isto, inexistem legitimidades de direito gracioso, pelo simples fator da existência, senão, aquele que se comporta um usurpador egocêntrico, inconsciente que visando ajuntar privilégios e agregar benesses a si próprio às custas do suor dos seus irmãos que caminham alguns passos atrás na grande senda da evolução em direção à luz. Ofuscam a luz dos seus passos lhes atrasando-os na dura jornada da vida. É nisto que se fundam as críticas dos ratos amestrados de laboratórios. Conquistar direitos apartado dos deveres, dever de se colocar no lugar daquele a quem criticam, dever da prévia percepção e avaliação das consequências e repercussões que fluirão sobre o mundo mental circundante. Mundo que interage sobre uma gama imensa de mentes que vibrando em infinitos níveis de frequência e compreensão. Mas é aí que lhes digo com plena convicção e experienciação, precisa ter atingido o status de um titã para não se enredar nas teias que tramam interligando ações e causas. Não basta frequentar os porões das bibliotecas, não é o bastante roer papel impresso com informações, conhecimentos e percepções emprestadas de outrem. Não basta tomar café da manhã e jantar com ilustres autores. Não basta ser teorista de memória cerebral. Não basta ter um bom mestre para ouvir conselhos. Antes que me acusem de contracultura,
Lhes digo que tudo isto é a parte imprescindível na construção da intelectualidade dela, abrir as portas da espiritualidade, marcar posição no meio social e pessoal. Não é disso que se discute aqui. Não sejamos inocentes. Tudo isto, disse, é muito importante ao homem como ser. Porém, não se pode esquecer que esta é uma ínfima parte da trajetória humana na marcha evolucional, a parte da existência temporal, perecível e natural. Quando se observa estes aspectos da humanidade, pessoas envolvidas unicamente com as coisas que dizem respeito ao mundo das formas físicas, relegando sua parcela divina ao segundo plano ou mesmo ignorando todos os mistérios, como se não existissem, absortos no mundo das ilusões. Não é difícil identificar os inúmeros motivos das desarmonias e do caos no mundo entre os homens. A graça humana de habitar a forma material, viver neste mundo ocupando uma forma física, não é fruto de um acaso darwiniano ou de um caos, senão o cumprimento de um plano maior, oculto aos olhos e mentes destreinadas. Mas isto foge ao escopo do tema desta síntese. Porém digo, não existe acaso no mundo divino. Cada um de nós tem um papel que deve ser cumprido por força de lei bem certa e justa. Disso não há de se duvidar. Sim, a liberdade de ser, o livre-arbítrio, o poder da escolha de caminhos a seguir e ações para servir ou servir-se, ser o que desejamos ser, ainda que limitado em maior ou menor grau segundo o desenvolvimento e consciência individual de cada ser humano. Não podemos tudo, é verdade, mas podemos muito. Quanto maior é o grau de consciência, maior é a responsabilidade e consequências. Diferente dos animais que são tutelados pelas leis dos instintos. As leis divinas, indistintamente estão gravadas no subconsciente de cada homem, desde o princípio da vida, conhecendo-as ou não, possa decidir segundo os princípios da dualidade, mérito e demérito, tristeza e alegria, obediência ou transgressão, vida ou morte, etc. As consequências resultam do movimento por ato, pensamento e ação. A mente humana é parte de um todo maior, uma minúscula chispa reflexo da mente cósmica inescrutável, incorruptível e imutável que é tudo e a todos governa. Tudo isto parece bem lógico e racional, não traz novidade alguma. Assim como também não é objetivo desta síntese, isto é conhecimento de qualquer pessoa minimamente espiritualizada, com as variantes e contradições segundo a corrente de pensamento ou dogma religioso a quais estejam filiados. Isto não é relevante. Aqui o que importa é a consciência de si mesmo. Tenho repetido isto algumas vezes durante esta fala. Certamente aparenta ser algo muito simples e natural a todas as pessoas. Afinal, dizem que o que diferencia o animal do ser humano é justamente a consciência de si mesmo. Por um acaso, não é isto que dizem os filósofos, os doutores e homens de ciências em suas obras e publicações? Não é isto que ensinam nos bancos acadêmicos que tratam dos temas relacionados às ciências humanas? Não sou tolo para desafiar e discordar dos doutores, afirmo que concordo plenamente com este pensamento. Mas devo dizer também, uma vez mais, não é disso que estamos tratando, o sentido da frase consciência de si mesmo. Para que se diferencie o homem racional emocional do animal instintivo mesmo.
Porém, quando digo consciência de si mesmo, também estou diferenciando este homem de mente objetiva e puramente racional e emocional do homem espiritual, o homem que está numa dimensão além da mente objetiva inferior, mente simplesmente racional e lógica. Estou diferenciando do assim chamado supra-homem que está além da mente e das emoções, do homem que tem a posse dos seus instrumentos de dimensões, é senhor de si mesmo e não escravo da mente e das emoções. Não estou falando do homem escravizado pela mente racional, lógica e emocional. Não estou falando do homem que é incapaz de silenciar sua mente bombardeada incessantemente por pensamentos não autorizados e emoções impulsivas que lhes traçam o destino à revelia de uma vontade fraca e inoperante. Não. Seria um tolo em contrariar os doutores e acadêmicos. Falamos do homem, mas não do mesmo homem. Espero ter lançado luz com estes esclarecimentos. Entendam, reflitam e meditem, antes de apressadamente arremessarem suas pedras. Posso compreender perfeitamente a ignorância absoluta em aceitar uma possibilidade que não se possa experienciar, porém é inaceitável uma negação absoluta, encerrando-se a si mesmo quaisquer outras possibilidades pela simples razão de não aceitar que não sabe nada além daquilo que lhes disseram que é a verdade. Porém, lhe digo que há uma verdade que não pode ser dita, não pode ser verbalizada, é existente por si só, independentemente de qualquer verdade conhecida pelo homem. As possibilidades são infinitas. O que é percebido como mundo fenomenal, como mundo quadrimensional, é apenas a densificação da energia-matéria modelando as miríades de formas físicas que servem de sustentáculos à manifestação do espírito, entidade monádica como agente sutil das dimensões superiores conectando-se aos mundos das formas através do fio vida, num mergulho entre graus de condensação de energia-matéria. Pela lei bem certa animando e colhendo experiências, consciência, individualização, ascendendo para fora da grande roda das necessidades. As possibilidades são infinitas e estão diante do ser humano que deseja libertar-se da serpente das ilusões. Libertar-se da dualidade que encerram a loucura e a sanidade. Expandir a consciência, desenrolando o carretel do tempo, o fio do passado que encerra memórias de milhares de anos, projetar a consciência no tempo futuro puxando o fio que ainda não foi desenrolado. Tudo que existe, sempre existiu, sempre existirá. Nada foi acrescentado, nada foi retirado. Sim. Façamos cumprir com perfeição os compromissos assumidos com a divindade. Viva no mundo com responsabilidade, dedicação, respeito e honra. Faça o melhor que possa ser feito segundo os teus desígnios em consonância com sua própria missão e promessas. Cumpra cada um dos seus deveres. Participe do mundo e com o dever do papel da livre escolha feita nos mundos sem formas. Uma vez que até aqui chegaste ao vencedor de milhares de etapas, lutas de glória e derrotas, erros e acertos, dores, sofrimentos, deixaste entre mundos sombras com as poeiras de um passado que se perdem no tempo sem fim. Aqui chegaste, aqui está e talvez seja apenas mais uma etapa do novo ciclo. Isto certamente tem sua importância, mas neste exato momento, aqui e agora, tudo que mais importa, mais do que todas as batalhas vencidas é a consciência que está para além do mundo das formas, a consciência de si mesmo,
a lembrança e a memória perdida, a lembrança de si mesmo. Sim, lhes digo com plena convicção, nada terá valido a pena quando soar a hora de deixar o mundo das formas e das ilusões, se ainda não tiveres resgatado ínfima parcela de memórias daquele que vive em ti, um só flash que seja do que está oculto e silenciosamente a espreitar por detrás da imagem que vê refletida no espelho da vida. Isso é bem certo, no tombar da forma física, momento de ceifeiro cortar a corda invisível, o fio umbilical que alimenta, mantém a estabilidade unindo todo o agregado elemental. Cada elemento entra em movimento de dissolução em direção ao grande repositório atômico levando consigo experiências. Da mesma feita, porém guardadas as brutais diferenças, o anima, a alma vivente não tomba, mas submerge numa espécie de sono profundo, um estado de coma da inexistência sem forma do mundo dos sonhos e pesadelos sem fim. Cansada da luta com as irrealidades, cai sendo arrastada para o mundo dos ajustes e desequilíbrios a que deu causa. Desta vez lutará com as forças da natureza que exigem equilíbrio e harmonia perturbados pela infeliz anima. Nestes mundos atemporais tenebrosos é no fiar da roda da necessidade que todas as tramas são fiadas com as linhas deixadas soltas de cada vida vivida, até que o carretel esteja cheio, e o lance para fora do fiar caindo em direção aos mundos formais num útero adequado às características de mérito e demérito alçados para um novo ciclo. Não há céu nem inferno, mas um profundo esquecimento, um apagar e começar de novo. Análogo ao HD formatado de computador, não poderá mais ser lido pelas cabeças leitoras, mas os dados ainda estão lá e por um esforço titânico, dedicação e treinos permanentes podem ser reativados. Pode ser feito um recovery modo como um bom programa de recuperação de dados. Mesmo que isto custe muitas idas e vindas, muitas vidas, pois como na analogia do HD acima, muitas gravações, formatações e regravação foram subscritas umas sobre outras, tudo no princípio é muito confuso, fora de ordem e de contexto. Mas nada neste mundo de Deus é simples. Há de se empreender esforços e dedicação vidas após vidas. Lembrem das palavras de Jesus, o que ele quis dizer com isto, desde os dias de João Batista até agora. O reino dos seus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Vejamos algumas passagens do texto Plano Divino de Geoffrey Barboca. Muito pouco chegou aos nossos dias a respeito da deusa grega Nêmesis. Ela é mencionada em Hesíodo, o pai da poesia grega e o primeiro a registrar a sua mitologia, como uma deusa vingativa, representando a justa cólera das divindades diante das más ações. Dessa forma Nêmesis é responsável pela punição distribuída aos malfeitores, que não lhe escapam de maneira alguma. Na sentença a seguir, extraída da citação, o verdadeiro conceito com relação a Nêmesis é explicado, o qual também é aplicável ao correto entendimento do karma. Karma sintetiza a lei de causa e efeito. Não é o karma que nos pune, nós é que colocamos em movimento causas através de nossas ações e essas causas reagirão sobre nós como efeitos. Continuando, de outra maneira, teriam os cristãos compreendido melhor a profunda verdade de que Nêmesis não possui atributos, que enquanto a terrível Deus é absoluta e imutável enquanto princípio,
somos nós próprios, nações e indivíduos, que a impelimos a agir e damos o impulso para a sua direção. Karma Nêmesis é a criadora de nações imortais, mas uma vez criados, são eles que a farão um anjo de fúria, um anjo de recompensa. Sim, sábios são aqueles que adoram Nêmesis, como diz o coro a Prometeu. O verso é tirado da tradução de Swan X para o limite de Prometeu de Ésquilo, linha 957. O coro, dos antigos dramas gregos, atua como um comentarista. Há uma nota de rodapé dizendo que o verso estaria melhor traduzido: sábios são aqueles que temem Karma Nêmesis. E a passagem continua: e ignorantes aqueles que acreditam que a deusa pode ser apaziguada por qualquer sacrifício ou oração, ou ter sua roda desviada do caminho já tomado. Os destinos triformes e as obedientes fúrias são seus atributos apenas na terra, e foram criados por nós. Não há retorno dos caminhos que ela traça, e ainda assim, esses caminhos são de nossa própria criação, pois somos nós, coletiva ou individualmente, que os preparamos. Os gregos não foram os únicos a retratar os destinos na forma de três deusas. As Edas escandinavas antigas representam três divindades presidindo o destino do homem, descrevendo-as como mulheres idosas, fiando e costurando o destino do homem. Eram chamadas de Norns. O nome da primeira Norn é Nurd, que significa passado. O Erdande, a segunda, significa o presente, e a terceira, Skuld, o futuro, que tanto pode ser rico em esperança ou sombrio com lágrimas, como diz o Eda. As Norns moram ao lado da grande Yggdrasil, a árvore imunda, e da fonte de Urd, e são suas guardiãs. Embora Urd fosse conhecida como a nascente do destino, também era a água da sabedoria, ou a água da vida e da morte. Yggdrasil é mantida constantemente fresca e verde por causa da água da fonte que lhe é dada diariamente pelas Norns, e assim sempre será enquanto o mundo existir. Os destinos triformes da Grécia Antiga eram conhecidos como as Moirai, filhas da noite, incorporando assim a ideia mística de que elas precediam o dia, ou atividade Manvantara, um grande ciclo de existência, assim como os Lipikas, registradores ou escrivão, uma vez que eles projetam para a objetividade o plano ideal do universo. As deusas também eram chamadas de Clotes, que significa fiandeiras. A primeira fiandeira é apropriadamente chamada Cloto, que significa aquela que fia a deusa que começa o fio da vida do homem. Aqui novamente encontramos a vida do homem ligada a um fio, análogo ao Sutrantiman sânscrito. O fio é o fio da vida que liga o homem à sua forma física. Cloto segura o fio para a segunda deusa, Lachesis, cujo nome significa o lote, uma vez que era a sua função distribuir o destino sobre o fio do homem. Cloto, por sua vez, passa o fio para Tropos, a inflexível, aquela que determina quando o fio deve ser cortado, desta forma encerrando a vida do homem. Outro nome para essas divindades era Parcai, associando-as desta forma com as deusas do nascimento, pois a palavra latina parece, que significa trazer, nascer, é a raiz verbal de onde Parcai se deriva. Carrega a mesma ideia presente nos contos de fadas, quando as fadas assistem ao nascimento de uma criança e lhe dão o seu destino. Essa ideia prevalecia nos antigos tempos latinos, conforme Tertuliano de Anima, sob o nome de Fata Scribunda,
que pode ser traduzida como a fada escritora, outra vez transmitindo a ideia de escritores ou registradores dos registros kármicos, os lipikas. Lipikas, termo sânscrito, traduzindo-se como escrivão ou registrador, aquele que registra. Quanto às terríveis fúrias, descritas como tendo serpentes no lugar dos cabelos, essas são divindades subsidiárias que realizam os decretos de Nêmesis, punindo os malfeitores, e por isso são chamadas das divindades vingativas, pois elas não podem deixar qualquer crime impune. Elas foram transformadas pelo grande dramaturgo grego Ésquilo em Eumenides, as que desejam o bem, os anjos recompensadores, trazendo ao clímax a maior de suas trilogias. Mas, continuando a exposição sobre Karma Nêmesis, Karma Nêmesis é mais um sinônimo de providência, do que projeto, bondade, ou qualquer outro atributo ou qualificação finita, que não tão filosoficamente são atribuídos a ela. Um ocultista ou um filósofo não falará da bondade ou crueldade da providência, mas, ao identificá-la com Karma Nêmesis, estará ensinando que, não obstante, ela guarda os bons e vela por eles nesta e nas vidas futuras, assim como também pune os maus sim, até seu sétimo renascimento. Por tanto tempo, resumindo, que durar o efeito de haver perturbado até o mais ínfimo átomo no infinito mundo da harmonia, até que essa possa ser restabelecida. Pois o único decreto do karma, um eterno e imutável decreto, é a harmonia absoluta no mundo da matéria, assim como é no mundo do espírito. Não é, portanto, o karma que recompensa ou pune, e sim nós que recompensamos ou punimos a nós mesmos à medida que trabalhemos através e com a natureza, fiéis às leis das quais dependem da harmonia, ou as quebremos. As frases mundo da matéria e mundo do espírito, mundo das formas e mundo sem formas podem ser consideradas como os mundos visível e invisível, ou, para usar um conceito platônico, o mundo fenomenal e o mundo numênico. Nossas ações acontecem no mundo fenomenal, é claro, entretanto suas impressões são registradas no mundo numênico. Assim, quando uma pessoa deixa o mundo fenomenal ou físico antes que os ajustes às suas ações tenham sido completados, o registro permanece no mundo numênico e não é apagado do mundo do espírito, permanecendo ali até que o ajuste seja feito, mesmo que tenha de esperar por 7 renascimentos, conforme mencionado na citação. Nota: Dom Colibri, permanecendo ali até que o ajuste seja feito. Entenda-se por ajuste o restabelecimento do equilíbrio, da harmonia então perturbada, por ações, pensamentos, emoções e palavras, etc., do homem manifesto na forma. Pois, no universo fenomenal tudo é contado, medido e pesado. Desta forma, a imposição das leis busca sempre o perfeito equilíbrio e harmonia do todo, desde o mais ínfimo átomo a universos inteiros. Os caminhos do karma também não seriam inescrutáveis se os homens trabalhassem em união e harmonia, ao invés de desunião e rivalidade. Pois nossa ignorância desses caminhos que uma parte da humanidade chama de os caminhos da providência, obscuros e intricados, enquanto outra parte vê neles a ação do fatalismo cego, e uma terceira, ainda, simples sorte, sem deuses ou demônios a guiá-los, certamente desapareceria, se a tudo isso atribuíssemos sua verdadeira causa. Com o conhecimento correto,
ou de qualquer maneira, com uma confiante convicção de que nossos vizinhos não agiriam de forma a nos magoar, tanto quanto nós não podemos imaginar causar-lhes dano, 2/3 do mal do mundo seriam varridos pelo ar. Onde o homem não magoa seu irmão, karma nêmesis não encontra motivo ou armas para agir. É constante presença entre nós do elemento da rivalidade e da oposição, a divisão de raças, nações, tribos, sociedades e indivíduos em Caíns e Abéis, lobos e cordeiros, que é a principal causa dos caminhos da providência. Damos esses inúmeros nós em nossos destinos diariamente com nossas próprias mãos, enquanto imaginamos estar seguindo os trilhos da majestosa estrada da respeitabilidade do dever, e depois reclamamos do fato desses caminhos serem tão intricados e obscuros. Uma legítima pedra preciosa da passagem para reflexão, e memorizada, ficamos desnorteados ante o mistério de nossos próprios feitos, e os enigmas da vida que não iremos solucionar, e depois acusamos a grande esfinge de devorar-nos. Mas na verdade não existe acidente algum em nossas vidas, nem um dia ruim, ou má sorte, cujos rastros não nos levem a nossas próprias obras, nesta ou em outra vida. Assim sendo, se há alguém que esteja desamparado ante essas leis imutáveis, esse alguém não somos nós, artífices de nossos próprios destinos, mas sim aqueles anjos, os guardiães da harmonia. Karma nêmesis não passa do efeito dinâmico, espiritual, das causas e forças trazidas para a atividade através de nossas próprias ações. Vale a pena recordar quando nenhum progresso aparente está sendo feito no mundo das formas, ou plano físico, fornece a pista sobre onde devemos centralizar nossos esforços. É uma lei da dinâmica oculta que determinada quantidade de energia despendida no plano espiritual ou astral é produtora de ainda maiores resultados que a mesma quantidade despendida no plano objetivo ou físico, de existência. Esse estado perdurará até que as intuições espirituais do homem estejam completamente abertas. O que não acontecerá antes que arremessemos de uma vez nossas grossas camadas de matéria, até que comecemos a agir de dentro, ao invés de sempre seguir os impulsos de fora, isto é, aqueles produzidos por nossos sentidos físicos e por nosso corpo denso e egoísta. Até lá, o único paliativo para os males da vida é a união e a harmonia e a fraternidade em acto, e o altruísmo, não só como uma palavra morta. A supressão de uma única causa má irá suprimir não apenas um, mas uma variedade de maus efeitos. O conhecimento do karma, ou seja, da lei de causas e efeitos da convicção de que se a virtude na aflição, e o vício no triunfo tornam a humanidade ateísta, é somente pelo fato da humanidade ter sempre fechado seus olhos à grande verdade de que o homem é seu próprio salvador e seu próprio destruidor. Portanto, aos incautos das críticas pelas críticas, atentem para os danos que causam a si mesmo, aos que criticam, aos que são influenciáveis e à nação, que lhe trará dissabores, sofrimento e injustiça num círculo infinito de causas e efeitos. Dom Colibri.